A batalha de Provérbios 19, 21. Vamos ler, dá um grito aí, vamos lá. Diga assim, plano e propósito. Põe o número 2 aí. O que está escrito em Provérbios 19, 21? Muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Vamos ler em voz alta, vamos lá. Então, preste atenção. Põe o número 3 aí. Existe uma guerra violenta entre plano e propósito. Porque diz assim: o coração do homem está cheio de planos, de sonhos, de ideais, mas somente os propósitos de Deus na vida dele é que vai acontecer, que vai ser prevalecido. Então, olha bem, o plano do homem, repete, vamos lá, e o propósito de Deus. Ou seja, eu, homem, quero uma coisa, e Deus quer outra coisa para mim. É isso que está escrito aqui. O homem está cheio de planos no coração dele, mas Deus não tem nada a ver com aquilo. Nada a ver com aquilo. Quando Deus já decidiu, antes da fundação do mundo, numa reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele escreveu os nossos dias. Então Deus, Ele definiu os propósitos dele na vida do Jerônimo, antes da fundação do mundo. Deus escreveu lá assim, no dia, hoje é 16, 17? No dia 17, antes do mundo existir, Deus escreveu lá assim, no dia 17 de fevereiro, domingo, às 8 da manhã, o pastor Jerônimo vai estar no Templo dos Anjos, pregando sobre propósito e plano e propósito. Então, tudo que está acontecendo hoje, comigo, com você aqui, já foi definido por Deus, um propósito de Deus antes da fundação do mundo. Agora, olha bem, preste atenção. Uma das maiores tragédias na vida de um homem, eu poderia falar 5 aqui, mas eu vou falar só a primeira. É quando você não descobre o propósito de Deus para a sua vida. E você fica grávido de um monte de planos, um monte de objetivos, que Deus não tem nada a ver com aquilo. E você não consegue descobrir o propósito de Deus para a sua vida, na vida sentimental, na vida financeira, na vida profissional, na vida espiritual, no reino de Deus. Você não descobre. E aí você fica vivendo uma vida sem propósito, mas cheia de planos. O plano no coração do homem é coisa do homem. O propósito é coisa de Deus. Compreendeu? Eu vou te dar alguns exemplos bem rápido. Põe aí o número 4. Olha Sansão. Sansão, ele vai visitar o arraial dos filisteus e ele se engravida de um plano, casar com Dalila. Quando ele volta para o arraial dos hebreus, ele fala com o pai dele: pai, eu tenho um plano. Eu me apaixonei por uma mulher, a princesa dos filisteus. Aí o pai dele falou assim: esse plano é do homem, mas o propósito de Deus na sua vida é que você case com uma mulher do arraial dos hebreus. Uma mulher temente, uma mulher convertida, uma mulher serva de Deus. Então, o que Sansão fez? Ele não ouviu o conselho do pai dele.
E ele entrou de cabeça no plano humano e se apaixonou e se envolveu com Dalila, que era um plano humano e satânico, e ele deixou de amar uma mulher do arraial dos hebreus, e deu no que deu. Quando você insiste em realizar os seus planos, você tem que estar preparado para as consequências. Se Sansão tivesse ouvido o pai dele, larga esse plano maligno e coloca o seu coração num propósito de Deus, que é casar com uma mulher do arraial dos hebreus, a história de Sansão seria totalmente diferente. Mas quando ele insiste no plano do homem, ele dá com os burros na água. Olha, vamos colocar outra aí. Olha o caso de Davi. O plano do coração de Davi, não ir à guerra, porque na hora que os soldados fossem para a guerra, Urias, que era casado com uma mulher muito bonita, também iria para a guerra. E Davi falou assim: eu não vou na guerra, porque enquanto o marido dela estiver lá na guerra, eu vou seduzir ela. Eu vou pegar ela para mim. Quando na verdade o propósito de Deus é que ele fosse para a guerra defender a nação de Israel. Então o Davi, ele se revestiu de um plano humano de não ir à guerra, mandar os soldados e Urias também para a guerra, para ele poder colocar em prática o plano dele de pegar a mulher do melhor amigo dele, Urias. E deu no que deu. A vida dele foi totalmente destruída. Ele nunca mais teve paz na vida dele depois que ele fez isso. Então, porque o propósito dele, de Deus na vida dele é o seguinte: ir na guerra e defender a nação com o exército. Porque ele, na verdade, ele era o chefe do exército de Israel. Vamos lá, mais um. Olha Jonas, o Jonas da Bíblia. O plano do coração de Jonas era ir para Tarsis. Mas o propósito de Deus para ele é que ele fosse para Nínive evangelizar aquela cidade. Deus falou assim: Jonas, o meu propósito é que você vá para Nínive evangelizar aquela cidade. E ele sorrateiramente vai lá e compra um bilhete e vai. Não, eu não quero ir para Nínive. Nínive é propósito de Deus, mas o meu plano é ir para Tarsis. Então olha para você ver a batalha, a guerra entre plano e propósito. A batalha que é travada diariamente entre você estar debaixo do propósito de Deus ou então debaixo dos seus planos humanos. Vamos lá. O plano na vida de Paulo era perseguir cristão e matar cristão. Esse era o objetivo dele. Eu vou destruir o cristianismo, vou matar todo mundo, vou perseguir todo mundo. Eu tenho uma carta autorizando eu matar todo cristão. Mas o propósito de Deus na vida dele era outro. Era transformá-lo no maior evangelista da igreja primitiva. Diga para o seu irmão assim: e aí, meu irmão? Plano ou propósito? Repete pelo ouvido, vamos lá. E aí, meu irmão? Plano ou propósito? Vamos lá, outro. Jesus, o propósito de Deus que ele fosse para a cruz e ser crucificado. Mas o plano dele como homem é: Senhor, se puder, passa de mim esse cálice. Se o Senhor puder me livrar desse propósito,
Aí, quando Jesus diz assim, eu vou ser preso e vou ser crucificado. Aí Pedro, que era um grande amigo dele, diz assim, ninguém tocará no Senhor, eu não permitirei que alguém te leve para a cruz. Ou seja, um dos 3 melhores amigos de Jesus, tentando desviar ele do propósito de Deus. Tem hora que você começa a trilhar num propósito de Deus, e aí Satanás levanta um amigo, uma amiga, para tirar você do propósito e te levar para um plano humano. Para um plano humano. Está entendendo? Põe o 9. Agora preste atenção. Como descobrir o propósito de Deus para a vida do homem? Tira isso só para eles não lerem um pouquinho. Irmãos, este é o grande mistério. Pastor Jerônimo, eu entendi que tem planos do homem e propósito de Deus. Agora, como é que eu vou fazer para eu descobrir qual é o propósito de Deus na minha vida? Como que eu faço para descobrir? Como que eu faço? Aí Jesus ensinou, põe lá, vamos lá. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai, que está em secreto, em segredo. E teu pai, que vem em segredo, te recompensará plenamente, e você descobrirá o propósito de Deus para a sua vida. Senta aí, igreja. Eu estou pagando para ver quem aqui nesta manhã que já entrou no seu quarto e trancou a porta e disse, Senhor, o meu coração está cheio de planos, mas qual é o seu propósito para a minha vida? O que é que o Senhor escreveu antes da fundação do mundo para a minha vida sentimental, para a minha vida financeira, para a minha vida profissional, para a minha vida espiritual? E eu disse assim, entra no teu quarto, você sozinho, entra lá dentro, tranca a porta para ninguém te incomodar, e ali conversa com o seu pai, fala com eles, pai, eu estou perdido, eu estou totalmente perdido, Senhor, tudo que eu faço dá errado, eu estou cheio de planos que são frustrados a cada dia. Qual é o seu propósito para a minha vida? E aí diz a Bíblia que ali, naquele a sós com Deus, naquele momento entre você e o Senhor, Ele te revelará o propósito dele para a sua vida. Ele te revelará o propósito dele para a sua vida. Dá um grito de glória. Dá uma rajada de glória. Agora, senta a igreja. Aí você vai começar a entender. Você vai começar a entender a importância. Por que que os homens da Bíblia largaram a multidão e foram para os montes orar sozinho? Moisés, ele larga 2 milhões de pessoas aos pés do monte Sinai, e ele sobe no monte Sinai sozinho.
e diz: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida? Quando ele desce do Monte Sinai, ele desce não com planos humanos, mas ele desce com o propósito de Deus definido. Todos os homens da Bíblia, você vê Jesus, ele como homem, ele largava os discípulos, disse assim: olha, pode pegar o barco e pode atravessar para o outro lado, porque eu vou conversar com meu pai lá no monte, eu e ele sozinho. Jesus, ele se preocupava não ter um plano humano na caminhada dele. Quando ele descia, ele dizia assim: Jesus, eu estou aqui. Ele dizia assim: o meu Deus me colocou aqui e eu vou até o fim no propósito dele. Eu vou até o fim no propósito dele. Eu quero dizer para você uma coisa impressionante. Planos são frustrados diariamente. Você começa um plano e ele não chega na metade. Qualquer obstáculo, você abre mão dele. Não quero isso mais não, está me dando muito trabalho, está enchendo minha cabeça, está me dando muita dor de cabeça. Fora! Mais um plano frustrado. Mas quando você tem um propósito, você dá a vida por aquilo. Você dá a vida por aquilo. Você dá a vida por aquilo. Abre a sua boca e dá um grito de glória. Você dá a vida pelos seus propósitos. Dê um grito de glória. Ser da igreja. Quando você está cheio de planos, no primeiro obstáculo, nas primeiras encrencas, você fala assim: não, esse está me dando muita dor de cabeça, fora. Mas quando você está indo num propósito de Deus, pode parecer cova de leões, você passa por cima. Pode parecer fornalha ardente, você passa por cima. Pode vir deserto, você passa por cima. Ou seja, senta aí. É aquilo que Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem passado, presente ou futuro, nem anjos, nem demônios tem poder de impedir o propósito de Deus na minha vida. Dá uma rajada de glória. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta a igreja viva, dá um grito de aleluia. E Jesus disse assim: nem coroa de espinhos, nem peito rasgado, nem prego nas mãos, nem prego nos pés, nem cusparada na cara, nem calúnia tem poder de me impedir que eu chegue ao propósito de Deus, que é a morte de cruz e a ressurreição no terceiro dia. Dá um grito de glória. Nada desviou Jesus do propósito dele. Satanás diz assim: eu vou tirar Jesus do propósito da cruz e fazer ele revestir do plano, e eu vou colocar todo tipo de sofrimento na vida dele para ele desistir. Coroa de espinhos, ele continua caminhando. Prego nas mãos, ele continua caminhando. Peito rasgado, ele continua caminhando. Prego nos pés, ele continua caminhando. Cusparada na cara, ele continua caminhando. Abre essa boca e dá um grito de glória. Senta a igreja. A importância de eu largar mulher, largar filhos, largar amigos e entrar no meu quarto e derramar lágrimas e dizer: Senhor, quantos planos frustrados, quantas cabeçadas na vida, quanto tempo perdido, Senhor, quanta decepção, Senhor. Toda vez que eu fui colocar um plano em ação, eu dei com os burros na água. Qual é o seu propósito, meu Pai? Qual é o seu propósito da minha vida? Porque plano você desiste, propósito você não desiste. Propósito você não desiste. Propósito você não desiste. Então é a batalha de Provérbios 19, 21. O coração do homem está cheio de planos, mas somente os propósitos de Deus que vão prevalecer. Dá um grito de glória.
Senta aí. Eu nunca contei algumas coisas para vocês. Vou contar e já estou quase terminando. Meu pai, 25 filhos. Ele casou com uma mulher, 5 filhos. Ela morre, ele casa com a irmã dela, que foi a minha mãe. Ele tem mais 12 filhos com a minha mãe, 17. E mais 8 de criação. A maioria dos filhos viciados em bebida alcoólica, uma família de alcoólatras. E meu pai, já de idade, querendo sustentar aquela tropa, né? Aquilo era uma tropa. Ninguém ajudava a pagar conta de luz, nem água, nem tinha dinheiro para comprar gás. E interessante, na minha adolescência, eu falei, Senhor, eu preciso vencer na vida, para ajudar o meu pai e minha mãe. Eu preciso vencer na vida. E eu comecei a pensar assim, adolescente. Na época, o cantor mais famoso era o Gerry Adriano e o Vanderlei Cardoso, além do Roberto Carlos. E eu falei assim, acho que eu vou ser cantor. Aí eu tentava cantar as músicas do Gerry Adriano e do Vanderlei Cardoso, e se escondido. Ninguém sabia disso. Aí eu sabia que a minha voz não dava certo. Eu falei, não, acho que eu vou ser jogador de futebol. Aí eu tentei. O desgraçado do meu técnico só me punha na reserva. E aí eu falei, não dá certo. Aí eu comecei, falei assim, gente, eu olhava na BR com as carretas, eu falei, gente, se eu comprar uma carreta um dia, eu vou ganhar muito dinheiro se eu for dono de uma carreta. Aí, com o decorrer dos anos, eu conheci, anos atrás, a raça de cachorro Rottweiler. Aí eu comprei 3 fêmeas e 3 ovos. Eu vou fazer um canil de Rottweiler. E vou vender cachorro. 3 fêmeas, cada um dando 10 filhotinhos, dá 30 mil, dá 30 cachorrinhos. Eu vou vender cachorro. Aquilo foi uma tragédia. Depois eu montei, eu falei assim, com a minha mãe, eu falei assim, madrinha, chamava ela de madrinha, vamos criar porco para a gente vender porco para os açougues. Montei aquele tanto de porco, uma desgraça. Depois eu montei uma granja de frango. Quando o frango com 60 dias dá 2 quilos, se passar sem vender os frangos 15 dias, você já tem todo prejuízo. Ninguém conseguia vender os desgraçados frangos. Aí eu montei uma loja de material elétrico. Irmão, foi uma desgraça tão grande. Depois eu comprei 2 táxis fiados e dei um para cada irmão meu, tudo alcoólatra. Você já imaginou a desgraça? Fiz uma sociedade com meu irmão de comprar um caminhão a meia com ele, porque eu falei assim, agora o tempo vai dar certo. Foi talvez, o meu irmão queria me matar, porque ele queria ficar com o dinheiro todo. Eu falei, tem que dividir. E caminhão batendo e desgaste, só prejuízo. Ele queria só o lucro, mas não queria dividir o prejuízo. Então eu tentava de tudo enquanto é jeito acertar alguma coisa. Aí um dia eu entrei no meu quarto. Eu falei, Senhor, tudo que eu faço dá errado. É só prejuízo, Senhor. Qual é o seu plano na minha vida, o seu propósito na minha vida? Me revela o seu propósito. E Deus falou assim, no altar, pregando a minha palavra. No altar, pregando a minha palavra. Dá uma rajada de glória. No altar, no altar. Senta aí. Então,
Talvez isso acontece com muita gente. Quem aqui não enfrentou o problema de Sansão? O diabo colocou uma mulher na sua vida, um homem na sua vida, você sabia que era uma encrenca, e você entrou de cabeça e deixou ser dominado pelas paixões da carne. Ou você dizer assim: Senhor, eu estou apaixonado por aquela Dalila, aquela desgraçada que só me faz sofrer, me liberta dela e coloca uma mulher abençoada. Senhor, eu estou apaixonado por aquele homem, a mulher falando, né? Então, é duro você dizer: Senhor, eu estou cheio de planos, que só me dá dor de cabeça, que só me arrebenta, me faz perder tempo. Eu sou um homem frustrado. Qual é o seu propósito da minha vida? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Jesus disse assim: entra no teu quarto, aleluia, fecha a porta, e você e ele sozinho diz: Senhor, me revela qual é o seu propósito na minha vida. Chega de perder tempo, chega de gastar energia com aquilo que não vai dar em nada. Chega o final do ano, você faz o seu projeto de vida cheio de planos humanos. Aí dá com os burros na água, você culpa a igreja, culpa o pastor e vai para o mundo. Você diz: Senhor, eu quero fazer um projeto de vida de propósitos, não apenas de planos humanos. O maior jogador de basquete do mundo chamava Michael Jordan, um dos homens mais ricos do mundo, o melhor jogador de basquete de toda a história, amigo do Pelé, é o Pelé do basquete. Nascido numa favela, preste atenção, nascido numa favela, menino magro, cheio de lombriga, 2 metros de altura, 16 anos. Ele vai, os times de basquete dos Estados Unidos são das universidades. Ele vai lá numa universidade e fala para o técnico assim: deixa eu treinar no time. O técnico olhou o tamanho dele, falou assim: vamos lá. O técnico falou assim: você vai jogar a bola 30 vezes na cesta. Se você acertar as 30 vezes, eu vou deixar você treinar no time. Ele, com 16 anos, 2 metros de altura, magro, ele jogou a primeira, errou. Jogou a segunda, errou. Errou as 30 vezes. Ele ficou com ódio dele. E o técnico falou assim: ô filho, você presta para tudo, menos para do jogador de basquete. Procura outro rumo na sua vida. Ele vai para casa chorando, e a mãe dele é uma serva de Deus. Ele fala assim: mãe, a senhora acredita que eu não acertei uma bola? Eu estou revoltado com a minha incapacidade. Aí a mãe dele falou assim: filho, se você precisa descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Se o propósito de Deus for você ser jogador de basquete, dá a vida por isso. Porque quem descobre o propósito, ele morre por aquilo. Ele falou: mãe, o propósito eu sinto, bate no meu coração forte. Eu choro pelo sonho de ser um jogador. Então a mãe falou assim: dê a vida por isso. E ele fez um voto de todo dia levantar 3 da madrugada
até as 8 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 horas todo dia, e ir para a quadra de esporte da prefeitura daquela época. Um lugar abandonado. Só tinha rato e barata. E todo dia ele ia e começava a treinar. E ele foi todo dia. Ele tava, o secreto, o que você faz em secreto, um dia será publicado ao telhado. E eu disse, Jesus disse: todo homem que em secreto me busca, um dia eu farei o que ele busca ser publicado nos telhados. Então ele começou diariamente, se 3 da madrugada, os espectadores dele eram rato e barata, e ele, aí passaram os dias, ele jogava, já não errava mais. Ele mudava de posição, não errava mais. Ele ficava mais longe, não errava mais. Ele ficava mais perto, não errava mais. Ele não errava de nenhum canto da quadra. Tanto de perto, do meio e de longe. Do gol dele, ele jogava a bola e acertava. Depois ele ficou tão perfeito que não errava de jeito nenhum. Eu falei assim, agora eu vou fazer de costa. Aí ele começou de costa e não errava nenhuma mais. Ele mudava de posição, mudava de posição, mudava de posição, e as baratas e os ratos batendo palma. Ele dando a vida pelo propósito dele, a vida pelo sonho dele. Porque quero deixar bem claro, você não levanta de madrugada pelos seus planos, mas se você tiver propósito, você levanta de madrugada. Dá uma rajada de glória. Senta a igreja. Aí ele começou, de frente não errava mais, de costa não errava mais. Ele falou assim, agora eu vou fazer de olho fechado. Não errava nenhuma mais. Ele mudava de posição de olho fechado. Então ele acertava todas de frente, de costas e de olhos fechados. Ninguém sabia, a não ser as baratas e os ratos, que ele se preparou para que o propósito de Deus na vida dele fosse cumprido. Aí ele chega no mesmo técnico, depois de uns 7 meses de treinamento às escondidas. Ele vai no técnico que mandou ele embora e falou assim, meu amigo, me dá uma nova chance. Mas o técnico não sabia o que ele tinha feito no quarto secreto dele, às escondidas. O técnico falou assim, você de novo, rapaz, para me encher a paciência. Ele falou, não, me dá. Ele ficou calado, me dá uma chance. Aí o técnico, olha como é que Deus prepara. Naquele final de semana ia ter um jogo que 3 jogadores do time tinham machucado. Ele precisava ter uma lista completa. Aí falou assim, olha, vou fazer o seguinte, você não vai entrar no jogo, não vou colocar você na lista só para completar lá, para o pessoal aceitar. Aí colocou lá Michael Jordan. Aí chegou o jogo no domingo. O time que o Mike estava no banco estava perdendo 3 pontos. 2 jogadores do time titular machuca. Ele pega 2 reservas e nem olha para o Michael Jordan. Passou mais uns minutinhos, o principal, o Pelé do time machuca. Deus, quando quer exaltar alguém, ele até machuca alguém. Ele permite alguém machucar. Aí, o cara só tinha o Michael Jordan no banco. Aí ele olhou e falou assim, vem cá, menino. Chamou o Michael. Ele falou assim para ele, assim, olha, como você não acerta nenhuma cesta, você é ruim. Quando você pegar a bola, passa para frente. Não joga na cesta não, nós vamos perder tempo.
Você está ouvindo? Quando você pegar a bola, fica aí, rapaz, joga, passa a bola. O time dele perdendo de 3. E faltava poucos minutos para acabar o jogo. Ele entra, a bola vem. Se você sentar outra vez, eu chamo a sua atenção. Fica quieto aqui. Aí, o técnico falou assim: quando você pegar a bola, passa a bola. Não joga na cesta, não, que você é ruim para jogar na cesta. Aí, a bola veio para ele e o técnico gritou: passa a bola! E uma voz dizia: joga na cesta. Ele falou que a voz do técnico era a voz do diabo e a outra voz era a voz de Deus. O técnico disse: passa a bola! Ele pegou. Você daí. Aí o técnico falou assim, que todo mundo começou a abraçar ele, a plateia, 3-1. Aí a bola veio para ele, o cara gritou: passa a bola! E a bola dizia: lança na cesta. Ele, a bola. Aí na terceira bola que ele pegou, o cara gritou: passa a bola! E a bola dizia: lança na cesta. E você, essa vai ser de costa. Você da igreja. 3-3, faltava menos de 1 minuto. Ele pega a bola, o técnico grita: passa a bola! E a voz diz assim: lança na cesta. Você, essa vai ser de olho fechado. Ali nasceu Michael Jordan. Ali nasceu o campeão dos campeões. Senta a igreja. Quando você tem planos, você passa a bola. Mas quando você está revestido de propósito, você sabe que você não vai errar. Você tem convicção que Deus está com você. Você sabe que você no secreto se preparou para aquele momento. E eu vou te dizer, o plano já está no chão e o propósito está determinado na sua vida. Abre essa boca e dá grito de glória. Dá uma rajada de glória, igreja viva. E se encha do Espírito Santo. Agora de pé, diga para o seu irmão assim: morra pelos seus propósitos, dê a vida por eles e se liberte dos seus planos humanos, que Deus não tem nada a ver com ele. E Deus te trouxe aqui para eu te dizer, olha o que Jó falou. Jó falou assim, põe aí o número 11. Jó falou assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus propósitos podem ser frustrados. Estou esperando uma rajada de glória. Eu estou esperando uma rajada de glória. Estou esperando um grito de aleluia. Eu estou esperando uma igreja viva. Abre essa boca e dá grito de glória. Planos e propósitos. Fecha os olhos, vamos lá, igreja viva. Se você está na fé, dá um grito de glória. Olha em língua, tem língua de fogo na sua cabeça. E se encha do Espírito Santo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu quero barulho, eu quero barulho. Eu quero vida com Deus, eu quero vida com Deus. Senta a igreja. Agora, olha, eu vou terminar dizendo o seguinte. A minha mulher falou assim: vamos ser um filho? Eu falei: você é louca? Eu tenho um filho na idade que eu estou?
Não, vamos arrumar um neném. Eu falei assim, não me fale isso mais. Eu não tenho esse sonho no meu coração. Aí ela começou a colocar retratinho de bebê, não falou mais nada, começou a colocar retratinho de bebê no espelho onde eu penteava cabelo. Onde eu falei para ela assim, para de me pressionar, por favor. Você sabe que eu não quero ter menino? E ela foi para o quarto secreto dela. Quando a mulher entra para o quarto secreto dela, a gente está ferrado. Quando a mulher cala, meu Deus do céu. Ela nunca mais tocou no assunto, nunca mais falou. Passou um tempo grande, eu falei, graças a Deus estou liberto dessa pressão. Aí eu tive um sonho. Uma menininha deitada na cama comigo, passando a mão no meu rosto, me beijando, dizendo assim, papai, eu te amo. Quando eu levantei no outro dia, eu falei, gente do céu. Aí eu chamei ela para jantar, eu falei assim, contei para ela o sonho, eu falei assim, vamos arrumar um neném. E olha aí o propósito de Deus. Vem cá, vem cá. Vem cá, meu amor. Olha aí. E aí? Vai lá na mamãe. Vai lá na mamãe. Então, eu vou dizer assim, planos ou propósitos? Senta aí. Você vai levantar e vai dizer assim, propósito! Igreja viva. Plano ou propósito? Diga-me assim, eu vou arrebentar, meu irmão. Não, repete no ouvido, eu vou arrebentar, meu irmão. Diga assim, estou indo para o meu quarto secreto.